Fala, rapaziada, hoje eu vou gravar um vídeo aqui de... Não é do Lulho, ok? É de um carinha aqui que eu vi, esqueci o nome dele, né? Cara, qual é o nome do vídeo mesmo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó, cadê? Pera aí. Caramba, tá bugando. Tá bugando demais, né? É o fenômeno que devora cidades. Esse daí é o nome do vídeo. Só mostrar mais um negócio aqui. Não, peraí. É aqui. Cadê? Esse carinha aqui, ó. Esse aqui eu já assisti vários vídeos dele já aqui. Eu acho que eu já até fiz um vídeo aqui com vocês do vídeo dele aqui. Eu acho que eu já fiz. Tá, bora lá ver isso. Desastres naturais como furacões, tsunamis ou enchentes são fenômenos que causam um medo nas pessoas. Pois imagine você estar em um dia normal, né, fazendo o que você sempre faz ali, e de repente você olha para o horizonte e vê o céu inteiro girando em sua direção. A maioria das vezes vemos a mãe natureza como ambientes incríveis, o oceano, as florestas, vulcões, paisagens que conseguem ser belas e extremamente magníficas. Mas ao mesmo tempo que a mãe natureza é bela, ela também pode ser cruel e assustadora. O oceano pode ficar agitado com ondas gigantescas, os vulcões entram em erupções e devastam cidades inteiras, as nuvens ficam escuras e formam um dos fenômenos mais aterrorizantes já criado pela natureza: os tornados. Tornados conseguem ser tudo ao mesmo tempo, gigantesco, majestoso e extremamente assustador. Por mais que eles não fazem um estrago como furacões ou grandes enchentes, eles ainda causam medo no ser humano, seja por conta da sua imprevisibilidade ou por ser aterrorizante, que fazem até mesmo o chão tremer. Recentemente eu estava vasculhando pela internet e foi quando me deparei com uns vídeos bem sinistros de tornados. E um detalhe sobre isso é que, com a criação da internet, podemos ver registros de fenômenos como esses ou outras coisas parecidas. Então, aqui eu te apresento os maiores tornados registrados em vídeos. Em uma noite, no dia 10 de dezembro de 2021, enquanto milhares de pessoas dormiam tranquilas no estado de Kentucky, uma supercélula extremamente poderosa começa a girar no céu, o que fez muitas pessoas pensarem que poderia ser simplesmente uma tempestade, mas que isso aí não era apenas mais uma tempestade, e sim o início de um dos tornados mais devastadores já registrados na região. Pouco depois das 9 da noite, o funil começou a tocar o solo da cidade, e esse tornado seria classificado como F4. E para quem não sabe, os tornados são classificados por uma escala chamada escala Fujita. Essa escala é usada para determinar a força de um tornado com base no dano causado por onde ele passa. No caso de Mayfield, ele foi classificado como F4, o que significa que o tornado causou ventos estimados entre 267 a 322 km por hora. Mas o que tornou esse tornado ainda mais assustador o seu percurso. Ele não foi um tornado que durou apenas alguns minutos. Ele percorreu cerca de 260 km, atravessando cidades inteiras por hora. Essa imagem aí, podemos ver o quanto esse fenômeno é extremamente assustador e o quanto ele parece ser coisa de outro mundo, né, cara? Quando ele atingiu Mayfield, a cidade estava praticamente às cegas, relâmpagos iluminavam por segundos o fundo gigantesco atravessando bairros residenciais. Sirenes ecoavam na noite, misturados ao som do vento, e muitos diziam que parecia até mesmo um trem fora de controle. Como aparece nas imagens aí, casas foram simplesmente arrancadas das fundações, prédios inteiros desabaram e, no total, 57 pessoas infelizmente acabaram morrendo somente na cidade de Kentucky. E um detalhe importante é que os tornados noturnos são considerados mais perigosos justamente porque você não consegue vê-los se aproximando em sua frente. A única coisa que se percebe, ou melhor dizendo, que se escuta, né, é o seu vento aumentando, mas sabendo que até você ouvir essa coisa se aproximando aí, não terá nem mais tempo para reagir. Agora, se você acha que esse tornado é um dos mais assustadores já registrados em vídeo, isso é só a ponta do iceberg.
Alô, oi, Thiago, tudo bem? Opa, fala, Marci. A Luísa me comentou sobre o projeto em conjunto com a GF. Em vídeo, isso é só a ponta do iceberg. O Tornado Joplin foi um tornado que aconteceu em uma noite de domingo, no dia 22 de maio de 2011. O Joplin foi um grande e devastador tornado de várias vortices que acabou atingindo a cidade de Joplin e Missouri, nos Estados Unidos. O tornado, na categoria F5, começou ao oeste de Joplin e se intensificou muito rapidamente. O tornado tinha mais de 1,5 km de largura, o que de fato é bem grande, né? E ele carregava ventos que ultrapassavam mais de 320 km por hora. Em poucos minutos, casas foram arrancadas do chão, prédios de concreto viraram destroços, né? E os carros foram simplesmente arremessados como brinquedos. Um outro fato bem intrigante é como esse tornado se intensificou em questão de minutos, atingindo uma força de um F5 logo no início do seu trajeto. O tornado devastou grande parte da cidade de Joplin, danificando cerca de 8 mil prédios, e desses prédios destruindo mais de 4 mil. Os danos incluíram instalações importantes, como um dos 2 hospitais de Joplin, e que no geral esse tornado infelizmente matou mais de 150 pessoas e feriu cerca de 1.150 pessoas. O tornado Joplin é classificado como um dos tornados mais mortais dos Estados Unidos e também foi o tornado mais mortal desde o tornado F5 de 1947, que seria o 7º mais mortal da história dos Estados Unidos. Esse tornado seguiu para o leste através de Joplin e continuou nas partes rurais de Jasper e Melton, enfraquecendo antes de dissipar. E nisso, totalizando 2,8 bilhões de dólares, tornando o tornado de Joplin o tornado mais caro da história dos Estados Unidos. No dia 27 de maio, no ano de 1997, a cidade de Jarrell, no estado do Texas, presenciou um dos tornados mais violentos já registrados. As 1h40 em Double Creek State, assim tocando o solo como um pequeno funil, algo parecido com uma corda e que seria quase inofensivo, né? Porém, em alguns minutos cresceu de forma assustadora e se transformou em um devastador F5. A mesma supercélula já havia gerado um F3 e um F0 na região, mas nenhum deles se comparou ao monstro que atravessou Gerald. Um detalhe importante é que o que tornou o tornado tão temido foi a sua transformação extremamente rápida, e muitos acharam até que aquele vórtice não ganharia força alguma, mas em alguns minutos ele deixou de ser apenas mais um tornado e virou uma enorme e assustadora barreira de vento, muito mais larga e intensa do que o esperado. Como podemos ver, essas gravações mostram bem essa mudança. No início ele até parece perder força ali, né? Mas ao se aproximar de Gerald, ele explode intensamente e se torna um devastador, assim chocando todos a quem acompanhava a sua trajetória. Além do tornado ficar ali, né, como se estivesse parado, e por conta da sua força e rajada de vento, o tornado simplesmente triturou tudo ao seu redor. Nessas imagens, parecia até que ninguém jamais havia vivido ali. Ruas, casas e construções simplesmente desapareceram, mas isso ainda não foi o pior que esse tornado causou. O tornado tirou a vida de 27 pessoas, restos de vítimas foram encontrados em 30 pontos diferentes, e a violência foi tão extrema que socorristas tiveram dificuldade em distinguir os corpos, e também dos animais que foram atingidos por ali. Muitos relataram que as vítimas foram literalmente dilaceradas pela força do vento, e centenas de animais também morreram, e vários desses animais encontrados desmembrados, e além do poder devastador, a sua aparência perturbadora marcou a história. E é aqui que entra a imagem mais famosa apelidada de Homem Morto Andando. De fato, não é difícil de entender o porquê do apelido dado ao tornado, né? Duas vórtices ali tocando no chão, o que parece formar um par de pernas. Pior que parece igualzinho uma pessoa daqui, ó. Vou ver que eu vou ficar mais. Caraca, parece igual uma pessoa mesmo. Olha aqui, tem um bagulho aqui. Mano, olha o tamanho do tornado. Olha o tamanho. Não, pra cá, olha pra cá. Olha o tamanho do tornado. E o cara tá longe do tornado, eu acho, né? Longe assim, o cara tá. Calma aí, deixa eu falar isso aqui. E é que parece igualzinho, né? Cadê?
caminhando, enquanto o terceiro lembrava uma foice erguida ao lado. A imagem dava a impressão de que o tornado tinha vida própria, avançando em direção à cidade para ceifar tudo o que estivesse em seu caminho. Mas agora, se você acha que esse tornado foi o mais sinistro dessa lista, você está completamente enganado. O tornado de Elham tocou o solo do estado de Oklahoma no dia 31 de maio de 2013 e se tornou um dos mais bizarros registrados da história, durando cerca de 40 minutos, com ventos estimados a 249 km por hora, com medições de um radar móvel indicando picos que podem ter alcançado mais de 500 km por hora. O tornado que atingiu Elham é considerado por muitos um dos mais fortes já registrados no mundo, sendo também o mais largo da história, chegando a cerca de 4,2 km de largura. O seu tamanho impressionante é evidente nas gravações da época, o que sem dúvidas foi uma visão impressionante e ao mesmo tempo assustadora. A sua classificação foi de um F3, o que pode parecer pouco diante do tamanho do fenômeno, mas isso aí foi pelo fato dele ter felizmente permanecido em áreas abertas, sem atingir alguma região povoada. Vale lembrar que a escala física não mede apenas a força do vento, e sim o nível de destruição causado por ele. E mesmo sem atingir diretamente uma área povoada, o tornado passou perigosamente perto de Oklahoma City, que tem mais de 680 mil habitantes. Agora imagine, cara, se essa coisa aí tivesse passado por essa cidade, vale dizer que praticamente o desastre poderia ter sido bem pior do que qualquer tornado listado nesse vídeo, se isso não tivesse acontecido. Pode-se dizer também que a população desviou de uma tragédia imensa, mas que ainda assim, infelizmente, fatalidades ocorreram durante o evento. 8 pessoas acabaram morrendo, a maioria sendo de caçadores de tempestade. Entre elas estava o Tim Samaras, que seria o fundador de um grupo de pesquisa científica chamado de Twitch Team, um grupo muito conhecido por participações da Discovery Channel e da National Geographic. O Ken e sua equipe estavam em um campo estudando o fenômeno quando foram surpreendidos pela força extrema do tornado, mas que nenhum dos integrantes esperava a movimentação bizarra e imprevisível desse tornado. Um outro problema é que o grupo estava utilizando um veículo comum, um Chevrolet Cobalt sem qualquer tipo de modificação, diferente do caminhão reforçado que a equipe costumava usar. Naquele dia também estava com eles o caçador de tempestades, Stan Robson, que estava a alguns metros à frente do carro da equipe. E acredita-se que Dan foi a última pessoa a ver o veículo do grupo antes do impacto. Logo atrás do Chevrolet de Tim Samaras estavam com eles o caçador de tempestades Wendy Walton e Mike Phelps, que conseguiram dar meia volta a tempo, escapando por pouco da trajetória do tornado. Dentro do Chevrolet da equipe estavam Tim e seu filho Paulo Samaras, a qual era o fotógrafo do grupo, e o meteorologista Carl Long, parceiro de longa data de Tim. Eles foram surpreendidos pelos múltiplos subvórtices do tornado, que ampliaram drasticamente seu tamanho e perigo. Acredita-se que um desses subvórtices tenha atingido diretamente o carro da equipe, pelo fato do Cobalt não ter potência para atravessar as estradas tomadas pela lama da tempestade. Então, o final você já sabe, eles acabaram sendo alcançados pelo tornado. Os dois foram drasticamente ejetados pela força dos ventos, enquanto o carro foi arremessado a cerca de 8 km a sudeste de Elham. O corpo de Tim ainda foi encontrado ainda preso em um banco do passageiro, e durante as investigações, uma câmera que pertencia a Cal foi recuperada por Guy Garfield, que no caso seria o amigo dos caçadores de tempestade. É claro que as imagens da gravações não foram divulgadas ao público, mas o Guy comenta um pouco sobre o vídeo. Cal comenta que a chuva aparentava ter parado perto da onde o tornado estava e que tudo estava inquietamente calmo. Até que Tim comenta que eles estavam em uma posição ruim. E é aqui que a gravação termina. Mas um detalhe é que Tim ainda podia ser ouvido pelo rádio gritando: o caçador de tempestade, Dan Robson, que vinha logo atrás da equipe, também registrou um encontro com o tornado. Mas o mais bizarro é que sua câmera também capturou o carro da equipe sendo engolido pelo tornado. A quais registros são esses que nunca serão divulgados? Agora imagine, cara, o tamanho colossal de um tornado como esse, com estudos que marcam que ele poderia chegar até a 1000 metros de altitude, mas deixando claro que isso aí não é oficial, mas que o seu tamanho foi tão enorme que poucos fotógrafos
fotógrafos conseguiram capturar ele por completo. Um outro fato que assusta bastante é que o Brasil também já foi palco desse fenômeno violento e muitas pessoas não acreditam que esse fenômeno pode acontecer aqui. Mas um exemplo é o tornado que atingiu Xanxerê em 20 de abril de 2015, que causou 2 mortes e deixou mais de 100 pessoas feridas. Esse tornado aí foi classificado como um F3. O tornado arrancou telhados, derrubou prédios públicos e deixou milhares de pessoas sem energia. Cerca de 1000 pessoas ficaram desalojadas ou desabrigadas, sendo esse um dos tornados mais fortes já registrados no Brasil, e chocou o país justamente porque muita gente não acreditava que um fenômeno como esse pudesse acontecer aqui. Um dia antes de eu fazer o roteiro desse vídeo, no Mato Grosso do Sul, na cidade de São Gabriel do Oeste, também aconteceu esse fenômeno, porém teve comentários que possivelmente seria um tornado na escala F1 e que no caso não seria tão forte assim. Mas de qualquer forma isso não deixa de ser assustador, pois imagine um fenômeno como esse podendo acontecer a qualquer momento sem ao menos você ter tempo de reagir. Terminou. Bora assistir mais um, bora assistir mais um, bora assistir mais Eu acho que esse cenário é aterrorizante pra qualquer um. Imagine sair de sua casa e abandonar tudo pra trás. Aqui no Brasil nós não temos muita noção da calamidade de eventos assim, já que por causa da posição geológica do país, meio que não acontecem muitos desastres naturais. Mas aí imagine você aí, tá tranquilo dentro de sua casa, e de repente os móveis e objetos começam a tremer e cair. Com certeza isso aí é um cenário completamente bizarro, ainda mais que quando vai ter algum evento assim, os animais percebem. Tanto que nesse vídeo aqui dá pra ver o animal se desesperando antes mesmo de acontecer alguma coisa. E os impactos causados por terremotos, na maioria das vezes são algo brutal. Enquanto pode apenas destruir alguns postes da rua ou algo do tipo, uma cidade inteira pode ser destruída em questão de minutos com algo assim. É a terra, né? Que ela mexe muito rápido, né? Mas as coisas obviamente não acabam. E os impactos, com certeza seria um cenário, os impactos causados com algo assim. Olha a mulher! Mano! Cara, mulher por pouco. Olha ela aqui. A mulher por pouco, mano. Por pouco. Deixa eu botar mais aqui. Ah, não dá pra botar. Ela tava por aqui, ela foi andando pra cá. Mano, por pouco, cara. Enquanto pode apenas destruir alguns postes da rua ou algo do tipo, uma cidade inteira pode ser destruída em questão de minutos com algo assim. Olha lá, a mulher, ela tá de guarda-chuva. Mas as coisas obviamente não acabam por aí. Um terremoto de escala 5.6 já é um terremoto totalmente sinistro e que é capaz de derrubar casas e prédios. Com certeza causaria vários deslizamentos, fazendo com que a terra destrua diversas partes da região afetada. Por mais que esse seja um terremoto bizarro de se imaginar, né? Ele não chega nem perto do maior terremoto da história da humanidade, que teve simplesmente o dobro de escala praticamente. E ele aconteceu em 1960 e foi de simplesmente 9.5 de escala, destruindo casas, prédios, quase tudo que você nunca imaginaria sair do chão. Mas por esse terremoto ser tão velho, não tem filmagem sobre ele, apenas tendo imagens de como o lugar ficou. Sem dúvidas, isso é um cenário completamente aterrorizante. Esse evento aí matou mais de 1000 pessoas e por incrível que pareça ainda dá pra piorar, já que quase sempre depois de um terremoto vem uma tsunami. E as tsunamis que foram causadas por esse terremoto aí foram simplesmente 24 metros de altura. Que pra você ter ideia, isso aí é uma pessoa perto de algo assim. Mas como eu já disse, esse evento não foi filmado, assim não dando pra se ter ideia real de como é o terror de estar no meio disso. Será que a tsunami é pega, tem terremoto, tem tornado?
Mano, eu acho que isso não é... Porém, em 2011, um outro enorme terremoto aconteceu. Como novidade aí, né? Ele foi no Japão, tendo simplesmente 9.1 de escala, por mais que seja menor que o outro, não é nem um pouco tranquilo. Imagine na sua janela e ver os prédios de mais de 20 metros tremendo, se movendo como se fossem simples folhas de papel. Ver as coisas dentro dos locais tremendo, ver as pessoas sendo brutalmente soterradas em sua frente. Isso foi o que as pessoas que estavam nesse terremoto viram em 2011. Isso era apenas o começo do pesadelo, já que, como eu já disse, após um terremoto quase sempre vem um tsunami equivalente à força do terremoto. E foi exatamente isso que aconteceu, já que começaram a vir ondas de mais de 15 metros de altura inundando a cidade inteira, e a única coisa que se podia ver era um cenário completamente desesperador, ver as pessoas correndo para sobreviver, enquanto umas não tinham tanta sorte assim. Até quem estava nos prédios mais altos não tinha como escapar disso. Como eu já disse, os próprios prédios às vezes não aguentavam, assim desmoronando por completo, se tornando um dos piores desastres naturais registrados por Mas essa não foi a pior tsunami, por mais incrível que pareça. Isso é uma imagem mostrando como foi a pior tsunami registrada da história da humanidade, que para comparar isso equivale a 7 ônibus de 2 andares um em cima do outro, sendo algo completamente assustador de ver, tendo apenas representações de como seria ver isso. Você também sente que tá todo mundo vendendo faculdade, que ninguém tá te ajudando a escolher, que essa escolha mexe com a sua... Não dá pra fazer mais. O mais bizarro, né, é que, segundo as estatísticas aí, literalmente 100% de probabilidade de outro tsunami assim acontecer, sendo algo bem sinistro de se pensar, ainda mais levando em conta que esse desastre todo matou mais de 200 mil pessoas. Isso aí pode parecer apenas uma imagem de uma região montanhosa, porém foi nesse lugar onde aconteceu a maior tsunami da história da humanidade. Se ondas de 30 metros de altura já são bem assustadoras, imagine aí quanto que teve essa tsunami. Essa tsunami foi tão grande que ela na verdade é considerada um mega tsunami. E a altura mínima para ser considerada um mega tsunami é de 50 metros. Isso aí seria maior do que qualquer uma das tsunamis que eu falei. Uma tsunami de 50 metros seria simplesmente assim. Mas isso aí mesmo assim não chega nem perto da tsunami de Lituia, que teve apenas 500 metros de altura. Vendo assim, talvez aí não tenha entendido o tamanho disso ainda. Mas pra tu ter uma ideia, o maior prédio do mundo tem mais ou menos 800 metros de altura. E ela ficaria assim perto dele. Provavelmente o desastre natural mais conhecido de todos é o tornado. Afinal, é o mais fácil da gente ver devido ao fato de ser simplesmente um enorme tubo de vento descendo do céu. Várias vezes vemos representações de eventos desse tipo em filmes, vídeos e em outros lugares, mas apenas estando diante de um dá pra se ter a noção do tamanho disso. Estar no meio de um tornado ou perto de um é algo aterrorizante. Se o terremoto já é sinistro, tirar casas e prédios do lugar, imagine um evento que arrancaria essas coisas do chão e as arremessaria no ar, se tornando simplesmente uma chuva de destroços, animais e pessoas. Comparando o maior tornado de todos com a maior tsunami, a tsunami vira apenas uma ondinha, já que o maior tornado já registrado tinha gigantescos 2,6 km de largura e tendo vento de 320 km por hora, o que seria suficiente para arrancar quase qualquer coisa do chão.
Uma coisa que muitas pessoas falam é que se você vê um tornado assim e ele estiver parado, é melhor você começar a correr, já que isso significa que ele está vindo em sua direção, e se ele chegar em você mal vai entender o que está acontecendo e morreria apenas pela força do vento. Mas supondo que você não morresse para isso, você morreria para a imensa eletricidade presente dentro de um tornado assim. Megalofobia é o medo irracional de coisas gigantes, e o mar é muito agoniante para quem tem essa fobia. Mas agora imagine ver um tornado desses no meio do mar. Imagine a cena de você estar em um barco e um desses se aproximando. Você não ia ter literalmente nada que pudesse fazer. Mas agora se um tornado aí já é aterrorizante, como seria vários desses juntos? E se tem o tornado na água, né? Meio que existe o tornado de fogo também. Que seria literalmente um fogo ambulante que sai queimando tudo que passa por cima. Definitivamente, todos os desastres que eu falei até agora, apenas um poderia causar uma destruição nunca antes filmada pelos seres humanos, que são vulcões. Imagine morar perto de algo assim, em um momento de atividade totalmente pacífico e bonito até, parecendo apenas uma montanha. Mas quando ele fica ativo, se torna um imenso canhão de lava que joga pedras em temperaturas extremamente altas, solidificam casas, pessoas e queimam praticamente tudo. Imagine estar em meio de uma expedição assim pra ver a lava de perto e se deparar com essa cena. Assim como os outros desastres, o vulcão não é nada seguro, né, para as pessoas que estão em sua volta. Um dos vulcões mais perigosos da história da humanidade foi o vulcão Krakatoa, que matou mais ou menos 120 mil pessoas. E assim como o terremoto, no momento de sua erupção, ele causou tsunamis de mais de 15 metros de altura. Mas o mais assustador mesmo foi o som que ele fez no momento da erupção, que pôde ser ouvido a mais de simplesmente 4 mil quilômetros de distância. Embora ele tenha sido aterrorizante, atualmente existem dois vulcões só que seriam capazes de botar a humanidade inteira em risco. Tendo o Yellowstone, olhando assim, é lindo e parece apenas um lago colorido. Mas na verdade é um enorme vulcão de mais de 30 quilômetros. E essa montanha, que a última vez que teve uma erupção foi há 70 mil anos atrás. E caso acontecesse outra, poderia destruir o mundo. E talvez você ache que ela encheria a terra de lava, mas seria ainda pior. Isso aí é o que sai de um vulcão depois dele ter uma erupção. E se fosse com um vulcão dessa imagem aí, essa fumaça poderia cobrir a Terra quase inteira, podendo causar um inverno vulcânico assustador, sem contar a cena bizarra que seria ter que fugir disso, já que uma vez que você entrasse dentro de uma fumaça dessa, você nunca mais ia sair. Por mais que esses desastres naturais tenham seus lados aterrorizantes, se olhados de fora eles são bem bonitos. Vulcões, por exemplo, ao ter erupção, tem a chance de formar uma nuvem que contém eletricidade, podendo fazer uma das cenas mais incríveis possível acontecer. Tempestades são algo mais comum de se ver aqui no Brasil, onde muitas pessoas têm medo e outras gostam delas. Mas isso não faz delas seguras. Embora seja pequena a chance de estar andando e cair em cima de alguém, essa chance ainda existe, que mataria quase instantaneamente essa pessoa, já que a energia liberada por um raio seria o suficiente para energizar mais de 1000 casas. Mas tem como isso se elevar um perigo bem maior. Por exemplo, no mar, onde se começar a trovejar e cair um raio na água, mataria praticamente qualquer pessoa a um raio de 15 metros de distância. E o jeito como raios aparecem some em questão de segundos é ainda mais bizarro.
É muito comum ver pessoas relatando aí que viram extraterrestres no céu, ou coisas do tipo, afinal, imagine ver isso. Muitos se desesperariam e tentariam imediatamente filmar isso, porém seria impossível praticamente, já que esse fenômeno acontece apenas por 20 milésimos, assim fazendo com que quem veja ele até cogite tá ficando louco. Por causa disso, muitas pessoas acham que são extraterrestres ou algo do tipo, mas existem eventos ainda mais bizarros do que esse. Assim como o Red Sprite, esse é um fenômeno muito raro de se ver, que se chama Blue Jet, que assim como o outro poderia assustar qualquer um, mas se tratando de ser o mais sinistro, eu acho que esse aqui é sem dúvidas um dos piores. Deve ser completamente agoniante ver isso aí surgindo no céu, né? Olhando assim parece até um tsunami imenso que destruiria uma cidade inteira, porém isso aí é uma nuvem, que por causa desse formato acaba sendo confundido várias vezes com um tsunami, que com certeza se fosse um tsunami de verdade ele não daria muita coisa. Enchentes são algo aterrorizante, e elas podem surgir de várias formas, né? Seja por desastres naturais, arrastando casas, prédios e qualquer coisa que entre nela, ou por chuva e outras coisas assim do tipo. Uma das coisas mais desconfortáveis em enchentes é não saber a profundidade dela, já que como a água fica suja, né, fica parecendo um imenso oceano, que caso você caia, você não vai voltar. Quem joga para chegar no topo não troca de time a cada partida. Quem estuda concurso não deveria recomeçar do zero a cada com ele. Anomalia dos oceanos? Gostei. Vou fazer esse vídeo. Mas é claro que não vai dar pra fazer esse vídeo. Por causa que eu já fiz 2 vídeos já. Não. Eu já olhei 2 vídeos que eu fiz só em um vídeo dentro de um vídeo. Quer dizer, né? Vocês sabem. Mas é isso, rapaziada. Falou, galera. Se inscreve no canal. Deixa seu like que ajuda muito eu aqui, rapaziada. Eu tô flopado. É assim que fala. Não sei. Não tô ganhando mais visualização. Não tô mais ganhando inscrito. Então, por favor, rapaziada, me ajuda aí, ok? Eu só tô fazendo esse vídeo. Eu faço mais vídeos de short, eu faço mais short. Mas o short não tá dando visualização, então eu tô fazendo esses vídeos aqui. Então, espero que vocês gostaram, rapaziada. Falou e fui, galera. Tchau. Bora,